Jesus, o Senhor é fiel. Obrigado, meu Deus. Glórias a Deus. Papai querido, Papai amado. Sim, meu Esse Deus. momento maravilhoso, Senhor. Oh, Jesus, o Senhor é santo, justo, poderoso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus da graça. Senhor, com a palavra preparada. Glórias a Deus. Para descer aos nossos corações. Aleluia. Oh, Deus de glória. Glória a Deus, aleluia. Nós queremos ouvir nós precisamos, Senhor. Sair mais santificado, Senhor. Mais santificado do que nós já estamos, Senhor. Ah, Senhor, esse alimento maravilhoso, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louve e te agradeço por esse momento. Glórias a Deus. Usa nossos filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória Glória a Deus, amado. Lá no livro de Atos, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 1. Enquanto os irmãos abrem a vossa Bíblia, eu gostaria de agradecer ao Senhor por estar aqui, porque Ele é a minha fortaleza, é o meu refúgio, é o meu consolo, é o meu Deus forte. Aleluia. Agradecer ao pastor pela confiança e agradecer a cada um dos irmãos que oraram por mim, pela minha viagem, pelo meu consolo. Quero dizer para os irmãos que o amo e o Espírito Santo não saiu nem sequer um minuto do meu lado. Graças a Porque Deus. Ele é o meu amigo, né? Verdade. Ele não é alguém que eu recorro em momentos difíceis. Ele é alguém que está comigo sempre. Glória a Amém? Deus, aleluia. Atos capítulo 10, a partir do 1º versículo. O centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E quando fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que ele falava, chamou 2 homens dos seus criados, e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a seu caminho, estando lá já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E quando lhe o preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. E foi dirigida uma voz, e disse: Levanta-te, Pedro, e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Os irmãos podem tomar assento. Eu vou estar roubando o Senhor e entraremos na mensagem com muito temor e tremor nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia.
Deus, olho pra mim e questiono porque olhou dos céus pra mim e me escolheu, mesmo como imperfeito como sou. Deus, mesmo que eu tente, nunca vou te merecer. Nada que eu cante para ti vai te surpreender, e mesmo assim te inclinas para receber. Por isso adoro, mesmo falho e limitado, te adoro, e assim te adorando e melhoro, até o dia em que serei como tu és. Como tu és, sou imperfeito, não tenho em mim nada de extraordinário, mas teu perdão me lembra sempre do Calvário, onde me amastes, apesar de quem eu sou. Verdade, Deus, aleluia. Mesmo que eu tente, nunca vou te merecer. Nada que eu cante para ti pode surpreender, e mesmo assim te inclinas para receber. Por isso adoro, mesmo falho e limitado, te adoro, e assim te adorando e melhoro, até o dia em que serei como tu és. Sou imperfeito, não tenho em mim nada de extraordinário, mas teu perdão me lembra sempre do Calvário, onde me amaste, apesar de quem eu sou. O Espírito me diz, não preciso compreender, não preciso mensurar, nunca foi por vencer, foi amor, foi tão puro e doce, amor. E a mim só resta crer, adorar e receber, te honrar e adorar, para um dia conhecer. Adorando e melhoro, até o dia em que serei como tu és. Sou imperfeito, não tenho em mim nada de extraordinário, mas teu perdão me lembra sempre do Calvário, onde me amaste, apesar de quem eu sou. Sou imperfeito, não tenho em mim nada de extraordinário, mas teu perdão me lembra sempre do Calvário, onde me amaste, apesar de quem eu sou. Onde me amaste, apesar de quem eu sou. Como imperfeito, oh aleluia, louvado seja Deus, irmãos. Somos comuns e imperfeitos, mas ainda assim Ele nos amou, né, amados? E a palavra que lemos nessa noite fala bem sobre isso, né? Aos olhos dos homens somos repletos de defeitos,
repletos de fragilidades, e muitas vezes não temos valor algum. Mas diante do nosso Deus somos preciosos. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra que nós lemos, irmãos, conta a respeito de um homem chamado Cornélio. A palavra nos diz que ele era um centurião e que ele temia Deus e ele era bondoso, né? Porque a Bíblia fala que ele dava esmolas. E a palavra de Deus também diz que ele orava intensamente, constantemente ao Senhor. Mas aquele homem precisava de um encontro verdadeiro com Jesus. Aleluia. E naquela época, irmãos, não eram todas as pessoas que conheciam, não tinham tantas pessoas como hoje que conhecem e podem evangelizar como a nossa irmã Silene. Naquele tempo tinham os discípulos e mais alguns. E a palavra de Deus vai nos dizer que aquele homem estava ali na sua casa e aparece um anjo para ele. E o anjo chama ele pelo nome. Aleluia. Porque muitas pessoas não te conhecem. Muitas pessoas não sabem o que você tem feito para o Senhor, não sabem as orações que você tem feito, e nem se muitas vezes você tem sido alguém que tenha abençoado o teu próximo, mas ele sabe. É verdade, meu Deus. Ele conhece. E a palavra de Deus nos diz que aquele anjo chama Cornélio e diz para ele que os olhos do Senhor havia visto tudo o que ele havia feito e que as orações dele haviam subido até Deus. Aleluia. E quando esse anjo fala isso para Cornélio, eu creio que ele estava trazendo uma resposta da parte de Deus, e que a oração de Cornélio era que alguém fosse até ele para falar sobre Jesus. E muitos irmãos têm feito essa oração e poucos têm ido. E a palavra de Deus nos diz que o anjo, né, enviado por Deus, diz a Cornélio que ele enviou homens à cidade de Jope à procura de um Simão, de sobrenome Pedro. E a Bíblia vai nos dizer que ele envia aqueles homens. E o Senhor diz assim, porque ele vai te falar aquilo que você precisa saber. Porque não basta só, irmãos, orar. Não basta só dar esmolas. Você precisa conhecer a Jesus. Aleluia. Você precisa conhecer os mandamentos do Senhor Jesus. Porque não somos mais salvos por obras. Hoje somos salvos pela graça salvadora de Jesus Cristo. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer então que os homens vão até Pedro. Só que a ordem até então era que o evangelho fosse pregado aos judeus. Essa foi a ordem. E Pedro não gostava muito de Glória a gentios, né? Deus. E aí o Senhor conhecia Pedro. E o Senhor sabia que qualquer pessoa poderia falar com Pedro e ele não ia mudar. Que precisava ser o próprio Deus. E tem mudanças, irmãos, nas nossas vidas que o povo pode morrer de falar. Enquanto o Senhor não vai lá e sacode, a gente não muda. Verdade. Por isso, não fique apavorado, entristecido. Porque muitas vezes você fala e às vezes a sua palavra é como pérolas aos porcos. O porco não sabe o valor de uma pérola, nem para que ela serve. Na verdade, se ele for comer, ele está capaz de engasgar ou quebrar um dente. E às vezes as nossas palavras parecem que estão sendo lançadas como pérolas aos porcos. E a gente não consegue mudar o jeito da pessoa pensar. E a gente fala e conta testemunho e alerta, lê em Apocalipse e nada. Porque há mudanças que só Deus pode Glória fazer. a Deus, é verdade, meu Deus. E foi através da oração de Cornélio. Porque ele precisava ouvir o Evangelho. E ele precisava ouvir de alguém que tinha conhecimento. Porque a base ele já tinha.
ele já orava, ele já buscava, ele já tinha um coração bondoso, mas ele precisava conhecer a Cristo. Ele precisava ter o nosso amado amigo Espírito Santo na vida dele. E a Bíblia vai nos dizer que, conhecendo o Senhor a Pedro, quando ele estava chegando na cidade, porque o Senhor não nos envia a lugar algum que Ele não prepare antes, Ele não nos manda falar com o coração que Ele já não tenha visitado. Por isso temos que ser guiados pelo Espírito Santo e não pela nossa vontade, não pelos nossos olhos, não pelo nosso querer. Porque quando Deus manda, a gente sente paz, porque Ele já trabalhou ali. Eu falo porque eu já passei por coisas assim. E a Bíblia vai dizer então, irmãos, Deus abençoe, que os homens estavam chegando lá em Jope, e aí Deus assim, deixa eu preparar Pedrão, né? E o Senhor, a Bíblia diz que Pedro subiu a orar na varanda e ele sentiu fome. E a Bíblia nos diz que ele foi arrebatado em sentidos, ele teve uma visão com vários animais. E a gente sabe que o judeu não é qualquer tipo de animal que eles se alimentam. Eles têm isso muito forte na cultura deles, né? Sobre o que é imundo, sobre o que é sujo. Eles acreditam muito nisso, que o que entra pela boca contamina o corpo e a alma. E a palavra de Deus diz que então o Senhor mostra aqueles animais para Pedro. E Pedro olha e o Senhor diz para ele assim, ó, mata e come. E aí Pedro fala para o Senhor, não, eu não. Nunca entrou nada imundo na minha boca. Eu não vou comer esses bichos aí, não. E o Senhor fala para Pedro, né? A voz de Deus fala para Pedro que não faças tu comum ao que Deus purificou. Aleluia. Se Pedro não tivesse tido essa visão, jamais ele iria com aqueles homens até a casa de Cornélio, mas jamais que ele ia se contaminar com aquele povo, não. E a palavra nos diz que isso aconteceu por 3 vezes. O Senhor insistiu com Pedro por 3 vezes para ele comer. Pedro sempre os 3, né? Nega 3, confessa 3. E por 3 vezes, né? Eu acredito que isso sempre é algo que está interligado, né? Para que ele saiba que é Deus falando com ele, ó, tu me negou 3. Tu confessou 3 e agora eu estou falando contigo 3 vezes para você saber que sou eu. Essa é a minha ordem. Essa é a minha vontade. E a Bíblia diz que os homens chegaram na casa de Pedro. Os homens todo mundano, né? E Pedro mandou o povo entrar. E foi com eles até a casa de Cornélio. E o que eu acho mais interessante que eu continuei, né, lendo o capítulo, mas eu não li com os irmãos para que não se tornasse enfadonho. E a palavra de Deus nos diz que Cornélio, quando mandou os homens para lá, sabe o que ele fez? Ele reuniu a família, ele chamou os amigos, porque ele tinha certeza que Pedro viria. Porque embora ele ainda não tinha ouvido o evangelho genuíno, ele já conhecia Deus. Faltava só isso aqui. E tem muita gente lá na tua casa que está faltando só isso aqui. E vai chegar. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que ele reuniu os amigos íntimos, chamou os irmãos e reuniu todo mundo na casa dele para receber a Pedro. E quando Pedro chega naquele lugar, Pedro, que era Pedro, né? E a gente é o que a gente é. Mesmo obedecendo a ordem do Senhor, a nossa maneira de portar é a nossa maneira de portar. A nossa forma de falar é a nossa forma de falar. E aí Pedro diz no versículo 28, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou se chegar a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. E lá no 34 Pedro continua dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que, em qualquer nação, teme e obra o que é justo. E obrar o que é justo?
fazer uma obra justa, né? Ter atitudes justas. Isso é agradável a Deus. Aquele que teme. Temer ao Senhor não é temer dele, irmão. Deus não está com a espada na mão querendo cortar o pescoço de ninguém, e nem muito menos com uma mãozona bem grande querendo pegar você pelos cabelos e te jogar no inferno. Não. Temor é respeito. Quando você respeita alguém, ainda que ela não esteja naquele lugar, você mantém a sua postura, porque você respeita. Aquele que teme é só na frente daquela pessoa. Na frente da pessoa é um, distante é outro. Aleluia. Infelizmente, nós temos assim, né? Tem pessoas que dentro da igreja tem uma postura, fora tem outra. Tem um palavreado, fora tem outro. Esse teme ao Senhor? Não. Esse tem medo do pastor. Mas temer a Deus está longe. Porque aquele que teme, ele respeita. E a Bíblia diz então que Pedro, estando ali na casa de Cornélio, achou ele que quando os homens foram, né, buscar a Pedro, eles disseram que ele ia para a casa de Cornélio, né? Daí ele achou, não, eu vou conversar com um gentil só. Chegou lá, tinha uma gangue de gentil, olha só. Estava lá Pedrão em minoria, mas continuou firme, né? E às vezes o Senhor nos surpreende, irmãos. Às vezes nós imaginamos que o nosso chamado para com Deus é de uma forma, e o Senhor nos surpreende, porque às vezes a obra que Ele tem na nossa vida é muito maior. E quando a gente começa a colher os frutos das sementes que foram plantadas lá atrás, a gente percebe o quão grande, né, é o chamado de Deus nas nossas vidas. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que Pedro, então, ele prega para aquele povo, fala sobre Jesus para aquele povo, e o Espírito Santo visita aquele lugar. E aquelas pessoas, elas foram batizadas com o Espírito Santo, acredito eu, tanto para a surpresa de Pedro, quanto para a surpresa deles próprios, né? Porque até então era dito que eles não eram dignos de receber essa palavra, de que Jesus havia vindo só para os judeus, e que não havia lugar para samaritanos ou estrangeiros na igreja do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ainda vivo, quando andava sobre a terra, ele sempre demonstrou que o reino de Deus era para todos, e que ele dizia: a nenhum lançarei fora. Quando ele abriu mão de ir junto com os discípulos para ficar conversando com a samaritana no poço, no calor, porque a alma dela para ele era preciosa. Quando ele estava no meio de uma multidão, com pedras nas mãos, prontos para apedrejar uma mulher, e ele simplesmente baixou a cabeça e começou a escrever na areia, porque ela era preciosa. E às vezes nós achamos que aquilo que é precioso é só aquilo que está dentro da igreja, né? É só aquilo que está guardado dentro da caixa. Mas tem muita coisa muito mais preciosa fora da caixa, longe da presença de Deus. A Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Aleluia. Por quê? Porque aquela alma para Ele é preciosa. Aleluia. E quando nós lemos essa mensagem, irmãos, o Senhor tem nos despertado para não tornar imundo aquilo que o Senhor purificou. E não desvalorizar aqueles que o Senhor chamou. Porque às vezes a gente acha que a salvação só está na forma que eu canto, só está na maneira que eu prego, só está na maneira que eu oro, só está na igreja que eu congrego, só está nas vestes que eu visto. Não torne imundo o que o Senhor purificou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Talvez a aparência de Cornélio não era a aparência de um judeu, não era a aparência do povo escolhido
Senhor. Mas assim como o Senhor fez lá atrás com Davi. E disse para Samuel: Samuel, tu vê a aparência, mas eu conheço o coração. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, as pessoas estão nos oferecendo pérolas. E porque a mão que nos oferece, os nossos olhos é suja, a gente pega essas pérolas e joga aos porcos. Achamos que aquela pessoa é digna de orar por mim, aquela ali me falar um versículo, aquele me corrigir sobre a palavra de Deus, jamais. Jamais eu vou receber uma palavra dessa pessoa. E certamente era esse pensamento de Pedro. Eu, em vez de pregar para o judeu, que é o povo escolhido, vou perder meu tempo com aqueles gentios. E o Senhor disse para ele: não torne imundo o que eu purifiquei, Pedro. Porque o próprio Pedro reconheceu que o Senhor não faz acepção de pessoas, mas a gente faz. E como a gente faz, irmãos? Às vezes alguém que vai ministrar e você acha que Deus não vai usar aquela pessoa. Às vezes alguém que está louvando e você acha que o Espírito Santo não está habitando ali. Às vezes alguém que quer te aconselhar e você acha que você está muito superior, você tem muita experiência com Deus e às vezes você acha que aquele conselho não pode modificar a tua vida. Não torne imundo o que Deus purificou. Não torne imundo. Aleluia. Louvado seja. Olhe com os olhos do Senhor, que nos amou, apesar de todas as nossas falhas e dificuldades. Ele nos amou. Então, quem é eu e você, cheio de defeitos, querer julgar alguém, querer duvidar do ministério de alguém, querer duvidar do que Deus tem na vida de alguém? Não torne imundo o que Deus purificou, para que você não pegue diante dele. Assim foi com Paulo, irmãos. Quando Deus resolveu pegar aquele homem e transformar, e disse lá para o profeta que você vai ungir aquele não merece não, deixa para o inferno. E às vezes a gente pensa, deixa para o inferno, fez tanta coisa ruim. Não torne impuro o que Deus purificou. E o homem não queria não ungir Paulo. Glória a Deus. Vou nada ungir aquele homem. Mas eu como digo para vocês, irmãos, quando o Senhor nos envia fazer uma obra, Ele já preparou. Vocês acham que Paulo, enxergando bem, forte, ia querer ouvir a palavra daquele profeta? Não. Primeiro o Senhor quebrantou e o enviou. E ele foi ungido. E que homem ungido? Quem diria? Quem diria um homem ungido? Para matar os cristãos tudo, gente. Estava lá quando o Estevão foi apedrejado. Olha lá se ele não jogou uma pedrinha também. Quem diria? Mas quando o Senhor escolhe, Ele transforma, Ele liberta, Ele faz o que eu não posso, o que eu não enxergo, Ele faz. E o que é que eu tenho que fazer? Obedecer o que Ele me manda. Ainda que eu não acredite, ainda que eu ache que eu estou lançando pérolas aos porcos, se Ele me mandar lançar, eu lançarei. Porque Ele se responsabiliza. Eu acredito que algumas pessoas, quando veem irmã Silene, aí entregando panfleto, muitas vezes conversa com o andarilho, conversa com alguém que ninguém dá nada, está fingindo, está cheirando álcool, ninguém está vendo. Jesus está vendo. Ele está vendo que Ele está te respondendo, porque Ele é fiel. O anjo disse: o Senhor manda dizer que Ele viu as tuas obras e as tuas orações subirão até Ele. Não tem caminho mais rápido para ter uma oração respondida do que fazer a vontade do Pai. Você pode fazer campanha, orar de madrugada, e às vezes Ele não ouve e não responde por causa da tua desobediência, por causa do teu orgulho. Mas quando a gente se dispõe a fazer a vontade dEle, abençoar aqueles que precisam, é assim, ó. E Ele responde. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que aquelas pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo.
Mas aí quando a gente chega aqui no capítulo 11, algo aconteceu. A Bíblia vai nos dizer que Pedro teve que se justificar diante da igreja. Por que tu pregou para ele? Por que tu convidou aquela Zinha para vir na igreja? Para que trazer ela aqui? Para quê? E a Bíblia vai nos dizer que os irmãos questionam a Pedro, porque o evangelho era para o judeu, não era para gentil. Gentil não merecia ser salvo. E a Bíblia vai nos dizer que então Pedro, que certamente, se outro tivesse ido, ele seria um desses que estaria acusando. Por que tu está indo fazer lá, perdendo tempo com aqueles atribulados? É precioso para Deus. Para mim pode não ter valor, mas é precioso para o Senhor. E se é precioso para Ele, eu sou serva dele, eu tenho que ir lá buscar, porque eu trabalho para Ele, não é para mim. E a Bíblia diz então que começaram a questionar, né? Ai, Pedro, como assim? Quer dizer que tu ensina que o evangelho é para o judeu? Certamente a pregação de Pedro não era uma pregação boazinha. Certamente ele descia o chicote. E aí tu vai lá e faz. Tu fala que a gente não pode se sentar no meio dos escarnecedores. Tu foi lá na casa do homem. Ele chamou a vizinhança toda. A nossa cara vai aonde? Um pastor daqui? Lá no meio daquele povo. Deus mandou. Se ele mandou, eu vou e pronto. Goste você ou não. Porque a minha obediência está nele. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro conta para eles a visão que ele teve. Então tudo aquilo que o Senhor fez foi para salvar a Cornélio, a sua família, os seus amigos, foi. Mas foi muitas vezes para salvar a igreja de uma cegueira espiritual, de achar que a salvação é só para mim. Só eu mereço. É só eu que Deus ouve. É só eu que Ele responde. E muitas vezes o Senhor nos dá um sacode desse. Que a gente acha que tem a palavra tão na ponta da língua, aí Deus coloca alguém para conversar com a gente que nem conhece tanto e dá uma surra na gente. E aí o teu queixo vai lá no chão. Por quê? Porque ele é e eu não sou nada. E aí ele se justifica, né? E conta tudo que Deus falou para ele, levanta e come. E que o Senhor falou que ele não podia tornar comum o que Deus tinha purificado. E lá no capítulo 11, no versículo 17 e 18, diz assim: portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, irmãos, o dom é dele. Ele dá para quem ele quer. Ele derrama onde ele quer, na vida de quem ele quer, do jeito que ele quer. E às vezes a gente se sente tão pequeno para falar com algumas pessoas que a gente acha que é tão grande, mas diante de Deus, irmãos, tem isso. Ele usa quem ele quer. E a Bíblia diz então: portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? Se o próprio Deus derramou o Espírito Santo dele sobre aquelas pessoas, quem era Pedro para dizer que eles não eram dignos? Para dizer que não ia pregar? Quem era Pedro, irmãos? E quem somos nós? Para decidir quem entra e quem não entra no céu? Quem somos nós? Para dizer qual que é a regra? O céu é dele. E ele convida quem ele quer. E oxalá que sejamos nós convidados também. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. E quando a gente lê esse último versículo, se eles se apaziguaram, o que é apaziguar? Encontrar a paz. É porque eles não estavam em paz, né? Estava tudo o quê? Atribulado. Por algo que nem era motivo de se atribular. E aí eles mesmos tiveram que reconhecer que até o gentio Deus deu o arrependimento para a vida. Então, todos somos dignos de nos achegarmos a Deus. Toda e qualquer pessoa é merecedora
de ouvir falar de Jesus. Aleluia. Toda e qualquer pessoa é merecedora e pode falar de Jesus. Porque Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. E não sou eu e nem você que decide quem Ele vai usar. Nem da forma que Ele vai usar, nem aonde Ele vai usar. Somos o quê? Servo. O servo manda no outro servo? Não. Quem manda é o Senhor. Todos eles fazem o quê? Obedecem. Então não queira eu e você ocuparmos o lugar de Senhor, sendo nós servos. Porque como eu já preguei aqui outro dia, você não suporta o peso da glória. Então não queira pegar o peso da glória para você, porque você não suporta. E você que tem feito a obra do Senhor, você que tem orado, você que tem intercedido, você que tem pregado, que tem falado de Jesus, ninguém está vendo? Ele está vendo. E Ele está te respondendo hoje. Em nome de Jesus, amém? Fica com essa palavra. Creia que nada que você faz fique esquecido diante de Deus. E que aqueles que fazem com amor, o Senhor ouve a oração e Ele vai responder. Ele já respondeu. Em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade, amém? Fiquem com a paz do Senhor.